E aí, vamos falar sobre uma coisa que a gente faz todo santo dia, mas quase nunca para pensar? Muitos desses acordos são tão automáticos que a gente nem percebe. Nesta análise, a gente vai desvendar uma das ferramentas mais importantes da sociedade, o contrato. E vamos ver como ele está muito mais presente na nossa vida do que se imagina. Imagina só um dia qualquer. A pessoa sai de casa, pega um ônibus, mais tarde, sei lá, entra numa loja para comprar uma roupa nova. E no fim de semana, deixa o carro no estacionamento do shopping. Parecem coisas super normais, né? Mas o que será que todas essas ações têm em comum? Pois é, são todas contratos. Parece estranho, né? Mas é isso mesmo. Cada uma delas é, na sua essência, um contrato. Bora entender como isso funciona. Beleza, então vamos a fundo nisso. Porque olha, quando a gente ouve a palavra contrato, a primeira imagem que vem à cabeça é um monte de papel com letras miúdas, assinatura, carimbo, mas a verdade é que o conceito é bem mais amplo que isso. Então, o que é um contrato de verdade? É basicamente um acordo. Duas ou mais pessoas, duas ou mais vontades que se encontram. E qual o objetivo? Criar, modificar ou até mesmo terminar uma relação que tem algum valor econômico, algum valor patrimonial. É esse aperto de mão, essa combinação de vontades que cria direitos e deveres para todo mundo envolvido. E sabe como o pessoal do direito chama isso? Negócio jurídico. Eu sei, o nome soa super técnico, meio complicado, mas a ideia por trás é bem mais simples do que parece. Vamos ver? Para entender de onde vem o contrato, pensa assim numa escadinha. Primeiro a gente tem um fato da vida. Qualquer coisa que acontece tem alguma consequência perante a lei. Ok. Agora a pergunta: teve vontade humana envolvida nisso? Se a resposta for sim, a gente sobe um degrau. Agora é um ato jurídico. E aí vem o pulo do gato. As pessoas que participaram puderam escolher quais seriam as consequências, as regras do jogo? Se a resposta for sim de novo, pronto, chegamos no negócio jurídico. E o contrato é o exemplo perfeito disso. Mas, essa ideia de que a nossa vontade tem o poder de criar uma lei entre as pessoas não nasceu ontem, não. Ela foi evoluindo junto com a sociedade. Vamos fazer uma viagem rapidinha no tempo para entender isso? Lá no direito romano, a sementinha já estava lá. A vontade humana começou a ser vista como uma peça central para criar uma obrigação com valor em dinheiro. Aí pulamos para a França, na época do Iluminismo, a coisa explode. A vontade de cada um se torna soberana. É daí que vem aquela famosa frase em latim, pacta sunt servanda, que quer dizer basicamente o combinado não sai caro. Ou melhor, os pactos devem ser cumpridos. O acordo vira lei entre as partes. Mas aí chega o século XX, com a sociedade de massa, cartão de crédito, internet, e o conceito precisou se adaptar, se modernizar para dar conta dessa nova realidade. E é exatamente essa adaptação que nos leva para a grande virada de chave no conceito de contrato aqui no Brasil. Uma mudança que foi consolidada lá no Código Civil de 2002 e que basicamente redefiniu o poder da nossa vontade. A diferença é gritante. Na visão clássica, antiga, o contrato era uma ilha. Um assunto privado que só interessava quem estava assinando. A vontade das partes era praticamente absoluta. Já na visão atual, a coisa muda de figura. A gente entende que todo contrato, por mais privado que seja, causa um impacto na coletividade. E por causa disso, a vontade das partes não é mais ilimitada. Ela esbarra num limite, o bem comum. E esse limite tem nome e sobrenome, função social do contrato. É um princípio-chave que diz uma coisa muito importante. Nenhum acordo entre particulares pode ir contra os interesses da sociedade. Ele precisa respeitar os valores sociais. Pensa nisso como um freio de mão, um mecanismo de segurança para evitar que a autonomia da vontade saia dos trilhos. E isso não é só uma ideia bonita não, tá na lei, preto no branco. O artigo 421 do nosso Código Civil é super claro. A liberdade de fazer um contrato existe, sim, mas ela tem que ser exercida nos limites da função social do contrato. Isso muda completamente as regras do jogo. Bom, a gente já viu o que viajou pela história e entendeu a grande mudança aqui no Brasil. Então, depois de tudo isso, o que fica de mais importante dessa nossa análise? Vamos amarrar as pontas. Primeiro ponto, os contratos estão no nosso dia a dia, nas coisas mais simples. Segundo, eles são acordos de vontade para criar ou mudar direitos que têm valor econômico. Terceiro, a ideia de contrato não é uma pedra, ela foi mudando junto com a sociedade. E por último, e talvez o ponto mais crucial hoje em dia, aqui no Brasil, nenhum contrato particular está acima do interesse de todos nós, do interesse coletivo.
E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Nessa era digital, onde a gente vive dando aceito em termos e condições gigantescos que quase ninguém lê, como é que esse princípio da função social do contrato pode nos proteger? É uma pergunta que mostra como esse conceito, que vem de séculos atrás, nunca foi tão atual e tão necessário.